sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à aula. E é esse momento aí, você tiver, como eu aqui, ó, tomando um cafezinho, respirando, uma noite agradável, nem precisar ligar o ar, janela aberta, vamos aproveitar. E a geografia hoje, pessoal, é a geografia física, onde eu passei a vocês o seguinte: você tem esse material no grupo, você tem a lista de exercício. Então, você que está assistindo a aula, não deixa de fazer. Toma isso como meta da semana. Vou fazer os exercícios da lista. Preciso fazer, se somar, pessoal, dá quase 50. Preciso fazer os 50 de uma vez? Não. Separa um bloco de 15, para depois você fazer mais 15 a semana que vem. Não precisa preencher o álbum de figurinha, tá? Porque é importante fazer exercício, mas também a gente não pode ficar preso e agarrado nesse sentido. Então, na geografia, eu garanto a vocês que façam aí uns 15 por aí da semana, mais aula bem assistida, fica show de bola, tá bom? Então, vamos conversar aqui, pessoal. Olha só, falar do Brasil. O Brasil é um país, geologicamente falando, antigo. E essa estrutura geológica antiga te dá estabilidade. Como que é a estrutura geológica do Brasil? A estrutura geológica do Brasil, tá, que é a configuração do subsolo embaixo da gente. Nós moramos na crosta terrestre, nós moramos aqui na litosfera, na superfície, mas embaixo de nós, tá? Como que é essa região? Essa região é assim, tá bom? Pode ser dividida em 3 unidades. Dobramentos antigos. Olha, quando fala dobramento, você pode pensar em morro, você pode pensar em formação toda variada, tá? Sem problema nenhum. Você pode pensar nisso. Posso pensar em Minas Gerais, posso pensar no interior do Rio de Janeiro, posso pensar no Paraná, sim, porque é como se tivesse forças antigas opostas horizontais. Vou falar um nome para você não esquecer: horizontais, orogênese, que dobraram. As bacias sedimentares que recebem sedimentos, e você tem a base dessas bacias, os crátons ou os escudos cristalinos. Se você está aí prestando atenção no seu caderno, escudo cristalino, para quem, só relembrando, são formações antigas. E os escudos cristalinos têm uma importância muito grande, tá? Muito grande em relação à economia, que a gente vai ver. Então, vamos lá? Só para a gente relembrar, dobramentos antigos, chamados também de cadeias orogênicas. Hello? Olha a palavra aí. Cadeia orogênica significa que é formação horizontal, que dobrou, tá bom? Essa aconteceu lá no período arqueozóico. Lembrando que o período arqueozóico é um período muito antigo, é os mais antigos, e foram muito desgastados. O Brasil é um país que não tem altitudes expressivas. O Brasil é um país muito desgastado. O ponto mais alto do Brasil são 3.900, vamos colocar 3.000, quase 3.800 metros. Essa condição é porque o Brasil foi muito desgastado. A nossa vizinha aqui, a Cordilheira dos Andes, ela é muito mais recente, ela tem em média 4.000 metros. O Brasil até, né, falando, a gente gosta do futebol, gosta de comparar, a gente não tem como treinar na altitude para jogar na Bolívia, porque o ponto mais alto do Brasil fica abaixo da capital La Paz, sabia? Tá? Então, não tem 3.000 metros, perdão, não tem 3.000 metros o pico da neblina lá no norte do Brasil. E La Paz tem 3.800 metros, tá? Então, realmente, nós somos muito... Por que é baixo desse jeito? Porque nós somos de formação antiga. E quanto mais antigo, mais tempo fomos expostos à erosão, à atividade, né? Então, veja aí, ó, essa é uma formação de dobramentos antigos. É um relevo típico do interior do Paraná, tá? Essa região é típica de Minas Gerais, o interior do Rio de Janeiro também é assim. Aqui no Mato Grosso do Sul não é comum, na verdade não existe essa formação. É como se eu tivesse pego assim uma bola de papel e amassei com a minha mão esquerda, com a minha mão direita, eu fiz um dobramento e enrugou desse jeito, tá? Essa aqui é uma imagem do interior de Minas Gerais, tá bom?
Não estou dando aula com bairrismo, estou usando, né, a nossa realidade. Então, depois dos dobramentos antigos, a gente chega aqui, ó, tá? Nas bacias sedimentares. As bacias sedimentares, gente, são resultantes do acúmulo. Pensa, bacia é uma região, e ela foi sendo enchida de sedimentos. Que sedimentos? Sedimentos que foram sendo gastos. Ó, você imagina que eu começo a ralar aqui, ó, estou ralando aqui, né? E vai caindo pó tudo aqui na minha mesa. Então, a minha mesa vai receber todo o sedimento do desgaste aqui de cima. Então, a minha mesa é uma bacia sedimentar, tá bom? Então, aí você tem as bacias sedimentares que cobrem 64% do Brasil. Daqui a pouco a gente vê qual é o resumo disso tudo, tá bom? Bom, nas bacias sedimentares, anota isso. É onde eu encontro a presença do carvão mineral e é onde eu encontro a presença do petróleo, tá? Então, as bacias sedimentares, elas, só para a gente relembrar, durante o período paleozoico, houve muito terremoto, o terremoto tremeu tudo, os sedimentos cobriram florestas, cobriram vegetação, e foram fazendo uma lasanha dessas florestas. Só que essas florestas petrificaram, litificaram o nome correto, viraram pedra, e, na verdade, viraram rocha sedimentar, carvão mineral. Agora, também aconteceu uma questão relacionada, que é a questão como é que eu vou dizer para vocês? A questão relacionada do vulcanismo no período Mesozoico. O que aconteceu no vulcanismo no período Mesozoico? Aconteceu o seguinte, minha imagem sumiu. Deixa eu corrigir ela aqui. Pronto, voltou. Agora que eu estou conferindo aqui. Beleza? No período Mesozoico, houve muito vulcão e esse vulcão entrou em atividade, tá certo? Então, a gente tem o soterramento gerando petróleo. O que aconteceu foi isso, tá? O soterramento gerando petróleo. Maravilha? Tudo bem até aí? Tá? Então, vamos dando continuidade da nossa aula, aonde a gente vai para a terceira etapa, que são, né, aqui já falei das bacias sedimentares, e a gente vai, então, para os crátons ou escudos cristalinos. Gente, os crátons ou escudos cristalinos são muito antigos, muito erodidos, de baixa altitude, tá bom? Os escudos cristalinos foram formados nas primeiras eras geológicas. Eu gosto de comparar, eu gosto de brincar o seguinte, o que eu gosto de brincar? Eu gosto de brincar que a avó, ela tem na casa dela uma cristaleira. Então, vó é antiga. Cristaleira é móvel de vó, é móvel antigo. E a avó fala assim, cuidado, menino, cuidado, menina. Não brinca na minha cristaleira, essa cristaleira vale ouro. Ouro é mineral metálico. Então, nos escudos cristalinos, a gente tem mineral metálico. É isso que eu quero dizer para vocês. Nos escudos cristalinos, nós temos a presença de minerais metálicos, tá? São as grandes reservas de minério de ferro, são as grandes reservas de manganês, são as grandes reservas que apresentam a riqueza dos minerais metálicos. É igual a avó é antiga, é arqueozoica, tem um móvel chamado cristaleira é escudo cristalino, e escudo cristalino tem ouro, porque a cristaleira vale ouro para a vovó. Eu fiz uma gambiarra pedagógica, mas tudo bem, né? Está valendo. A gambiarra pedagógica, ela ajuda a gente a entender, correto? Maravilha. Então, olha só, continuando a nossa gambiarra pedagógica, tá? Ok? Galerinha está chegando aí, boa noite a todos. A vida, vamos embora. Isso, gosto. Boa, galera. Boa. Segunda-feira é dia de geografar. É isso aí, vamos que vamos. Tá? Sim, há um detalhe, porque nem tudo é regra. Os crátons do norte do Brasil, que é a região das Guianas, região do Planalto das Guianas, são exceções, tá? Os crátons lá no norte do Brasil são formações mais altas, mas também são antigas. E é importante, a gente vai falando, você vai anotando, que na região das Guianas existem grandes reservas de ouro. Puxa, agora eu vou falar aqui com vocês, mas eu não sei se vocês são uma geração noveleira.
Teve uma novela que era do Comendador. O Comendador, ele era um cara rico, e ele fez a vida dele... Ah, não lembro agora o nome da novela. Se tivesse alguma uma pessoa aqui para lembrar, está valendo. Ele tinha um Monte Roraima no escritório dele, uma novela regravada, e era um Monte Roraima, fica no Planalto das Guianas, no norte do Brasil. E ele era dono de uma joalheria, de ouro e tudo mais. Então, ele começou a vida garimpando lá no Monte Roraima, lá no Planalto das Guianas. Bom, esse é o lado romântico, novela, que eu falei para vocês. O que é interessante você entender é que nessa questão relacionada ao escudo cristalino, no Planalto das Guianas, olha, onde é que fica o Planalto das Guianas, professor? Ô, gente, fica na fronteira com as Guianas. A geografia, ela te localiza, tá? Não precisa sofrer para decorar, não, ela te localiza. Então, lá na fronteira com as Guianas, a gente vai ver, tem o caso da invasão de garimpeiros junto à reserva dos índios Yanomamis, que foi o tema de 2023, 2024, e é um tema muito importante que nós temos na questão relacionada, tá, à atualidade. Por quê? Lá tem muito ouro e os garimpeiros vão atrás de ouro, tá? Então, aqui nós temos os cratos. Vamos seguir, esse material vocês já têm, tá bom? Ok? Vamos seguir aqui. Já começamos funcionando. Se você está com a listinha, olha o ano dessa questão, Unicamp 2025. Então, veja que a nossa aula, os nossos cursos são conectados com as tendências de vestiba. Isso que é legal, tá? Isso que é bacana. Então, nessa conexão, dá certo, que nós temos do vestiba, nós temos... Opa, minha câmerazinha desligou, eu já ligo ela de novo. Ela vai tendo esses mal contatos aí, né? Mas vai dando tudo certo, pode ficar tranquilo. Pessoal, então veja bem, vamos analisar o que nós temos aqui na tela, que eu estou aqui olhando. Os escudos cristalinos são constituídos por rochas de idade pré-cambriana, que foram soerguidas e expostas a essa estrutura geológica. Não sofreu deformação no Eon Fanerozoico, período geológico iniciado há 543 milhões de anos, que se estende até o presente. São áreas exploradas em todo o mundo por concentrar recursos naturais em grande escala. Não sofre quando vem esses detalhes de era e tudo mais. Ainda mais a Unicamp, que gosta que você tenha capacidade de interpretar. Então, veja bem, o que são os escudos cristalinos? Você viu que contou um texto, falou da era fanerozoica. Se eu quiser causar pânico em você, eu causo, falando que tem que saber essas horas, essas eras e tudo mais. Mas não, a gente tem que interpretar a pergunta. Por isso que é importante fazer exercício. Então, bora para o exercício. Os escudos cristalinos são formados por rochas ígneas e metamórficas, apresentam combustíveis fósseis, a exemplo do petróleo, gás explorado pela indústria petroquímica. Falso! Gás natural, combustível fóssil, se encontra onde? Em bacia sedimentar. Veja que o erro é bem evidente, né? Mesmo, será que uma rocha ígnea, uma rocha metamórfica? É. Os escudos têm rocha ígnea e rocha metamórfica. Mas não é uma bacia sedimentar, então não tem combustível fóssil, beleza? B, sedimentares que apresentam jazidas de combustíveis fósseis, exemplo, do petróleo, da jazida explorada na indústria siderúrgica. Gente do céu, isso está mais louco que o Batman, tá? Está mais louco que eu ontem, quando São Paulo tomou um gol daquele jeito do Varmeiras, tá? Desabafei agora, vai ficar gravado para a eternidade. Tem que desabafar. Tá? Beleza? Muito bem. Então, olha só. O Kim, Mirassol ganhou, hein, Kim? Você tá dando sorte, hein, mano? Show de bola, hein? Isso mesmo, né? Eu tô preocupado. Eu acho que o Memphis Depay, ele tá morando aqui em Campo Grande, né? Porque tá cheio de buraco na rua, deve ser as cavadinhas que ele dá. Nossa, essa foi muito ruim, mas foi boa. Manifesto. Ô, louco, né?
Essa foi boa. São Paulo tá uma draga, mas o Corinthians pior é melhor ainda. Né, Natália? Sim, claro, graças a Deus. Né? O São Paulo é ruim, mas o pior. Natália, São Paulino igual eu, tá sofrendo, né, Natália? Então tá, vamos lá. Mas vamos à aula. Vamos à aula, né? Manda um beijo pro seu irmão João, tá bom? Beleza? Então, olha só. Ó, moçada, então, só para descontrair, tô agora voltando aqui falando da aula, tá? Sedimentos, combustíveis fósseis, a exemplo do petróleo e gás. Agora, veja que interessante, explorado a indústria siderúrgica. Pessoal, indústria siderúrgica é indústria de ferro e de aço. Eu não uso petróleo. Eu posso até usar petróleo, eu posso até usar gás natural, eu posso usar até carvão mineral como fonte de energia para os alto-fornos da indústria siderúrgica. Agora, a matéria-prima da indústria siderúrgica, a matéria-prima é minério de ferro. E minério de ferro está no escudo cristalino, porque no escudo cristalino eu tenho o quê? Jazidas minerais metálicas. Beleza? Vamos ver a letra C. Ígneas e metamórficas apresentam jazidas minerais metálicas exploradas em larga escala na indústria siderúrgica. Perfeito. A letra C é perfeita. Ela entregou para a gente o que são os escudos cristalinos. E a letra D, sedimentares apresentam jazidas minerais metálicas. Aí fez essa bagunça toda, né? Então, ok, moçada? Massa, né? Bem legal. E aí a gente tem, então, a letra C como resposta. Tranquilo? Esquentamos os motores para a aula? Vamos dar continuidade? Voltamos ao Brasil, pessoal. Voltamos ao Brasil. E ao voltar ao Brasil, nós voltamos aos crátons brasileiros. Lembre que os crátons brasileiros são bases de escudos cristalinos, bases antigas. Então, eu tenho alguns crátons importantes aqui para a gente ver na aula, tá? Quais são os crátons? Ah, beleza? Só uma dúvida aqui. Pessoal, vocês estão me vendo direitinho? Porque você acredita que eu não estou me vendo aqui na aula? Ah, legal, Léo. Bacana, tá bom. Perfeito, perfeito. Então tá bom. Joia, joia. Maravilha. Tá? Obrigado, moçada. Valeu. Vamos seguir então. Tá? Então, o que, que acontece? Acontece o seguinte, tá? Aqui nós temos as bases cristalinas do Brasil. Vamos conhecê-las. A primeira é essa aqui. Falei de novo. Eu vou falar muito do Planalto das Guianas, porque é uma região geopoliticamente muito importante. A gente vai ver que tem uns projetos históricos de ocupação. A gente vai ver que nessa região há muito conflito de fronteira, de ocupação de garimpeiros sobre o território. Então, olha só, veja onde que é o Planalto das Guianas, está vendo? Tá? Aquilo que eu disse, na fronteira com as Guianas. Essa é a região muito importante. Posteriormente, nós temos aqui. Aí os outros, professor, os outros eu só citei para vocês, tá? Essa imagem que você está vendo aí é a região do Planalto das Guianas, tá? É o Monte Roraima, um lugar muito bonito, e aonde você vai ter, então, a base antiga de escudos cristalinos. A plataforma sul-americana, ok? Plataforma São Francisco, que está na região de São Francisco, do Rio São Francisco, ok, mas eu destaco o Planalto das Guianas, que é o mais importante dos vestibulares, tá bom? Bom, das bacias sedimentares, eu vou destacar aqui qual? Primeiro, a bacia amazônica, tá? A bacia amazônica é uma região, então, que recebe sedimento. E aí faz todo sentido, né? Qual faz todo sentido, cenoura? O todo sentido que faz é esse aqui, ó. Repare aqui comigo, a minha setinha. Ó, os sedimentos caem aqui. Os sedimentos caem aqui, tá? Então, a bacia sedimentar amazônica é uma bacia que vai receber os sedimentos do norte, que é o Planalto das Guianas, e aqui o Planalto Central brasileiro. Beleza? Outra região sedimentar muito importante é a bacia do Paraná, aqui embaixo. Ó. Por que a bacia do Paraná é muito importante? Repito, isso me lembra
uma vez acho que o Léo me perguntou sobre... Ah, Léo, aquela vez que nós conversamos, se você me perguntou da Terra Roxa. Essa região é a região do derrame vulcânico que deu origem à Terra Roxa, que é de origem, né, sedimentar. O nome dessa região é o Trepe do Paraná, que é o grande derramamento de basalto que vai dar origem à Terra Roxa. Tudo bem? Tá? Então, é importante esses mapas para a gente poder localizar. Se eu estou destacando, eu quero que você use isso nos seus registros, nas suas aulas. E aqui eu coloquei assim para vocês uma imagem, tá? Que é a bacia da Parnaíba ou do Maranhão, que fica lá no Maranhão. Não, só para você entender, você reparou, acho que é interessante, você reparou que parece uma lasanha com várias camadas, né? Aí você tem uma camada verde, uma camada amarela, uma camada mais clara, porque a bacia sedimentar é isso, ela é o acúmulo de sedimentos. Então, eu estou mostrando nessa imagem para vocês um corte para você entender que as regiões sedimentares são áreas de sobreposição. Maravilha, cenoura. Bom, chegamos então ao resumo que eu disse a vocês. O Brasil ele é formado 36% de escudo cristalino e 64% de bacia sedimentar, tá? Então, ter o Brasil com essa configuração vai levar a gente à seguinte questão. Qual é a seguinte questão? O país é um país riquíssimo no seu subsolo, tá? Riquíssimo. Tem petróleo, tem carvão mineral, tem xisto betuminoso. Tá vendo a lista das bacias sedimentares? E olha à direita. Eu falo assim, tá? Eu sei que muitos de vocês têm interesses de curso, né? Na medicina, que é um curso que desenvolve. Mas também eu sei aqui na sala de aula que tem gente que gosta da área de exatas, e eu vou jogar uma sementinha para você que é de exatas. Existe um curso na Universidade Federal de Minas Gerais, a poderosa UFMG. Esse mesmo curso existe na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Também existe na Federal do Maranhão. Também existe na Federal do Espírito Santo, tá? É o curso de Engenharia de Minas, ou Engenharia Geológica. É um curso, cara, que é assim... Ah, será que tem emprego? A resposta é sim, tem muito emprego, tá? Só para você ter uma ideia, você sabe que Minas Gerais é o quadrilátero ferrífero. A UFMG, ela fica a 60 quilômetros de Ouro Preto, a UFOP. Só a UFOP tem o curso em Ouro Preto e tem um curso na cidade que fica a 40 quilômetros de Ouro Preto, chamado Conselheiro Lafayette. Tá? Por quê? Porque essa região, ela fica, as indústrias, elas ficam assim. E aí? Forma a galera que estou precisando de gente. No Espírito Santo também, no Maranhão também. Então, é um curso de engenharia, porque o Brasil é um dos maiores exploradores do subsolo. Basta olhar aqui que você está vendo a quantidade de riquezas que nós temos no subsolo. Então, é uma carreira, profissionalmente, se você gosta de ciências exatas, se você gosta que o seu escritório seja a natureza, se você gosta dessa área, é um curso muito legal. Óbvio, né, que lá em Minas Gerais eu tive muito aluno que foi fazer esse curso, eu tive um rapaz que ele já deve estar com uns 20 anos de formado, já tem tempo. Eu lembro que ele estudou, fez esse curso, ficou 6 meses pela UFMG nos Estados Unidos. Então, é de grande abrangência. Eu estou jogando a sementinha para você pensar, para você analisar. É uma boa, tá? Vamos lá. Então, eu vou para o Enem. E lá no Enem eu já tenho uma questão para a gente responder. O Enem 2020, trazendo esse tema para nós, tá? Então, no Enem de 2020, trouxe o quê? Vamos lá? Isso hoje é só estudar, praticar, fazer exercício. Escudos antigos ou maciços cristalinos são blocos imensos de rochas antigas. Ó, maciços cristalinos, escudos antigos. Estes escudos são constituídos de rochas cristalinas, seja magmática ou plutônica, formadas em eras pré-cambrianas, ou por rochas metamórficas, material sedimentar do Paleozoico. Vai só dando informação. São resistentes, estáveis, porém desgastadas, correspondem a 36% da área territorial
e divide em duas grandes porções: o escudo das Guianas, no norte da planície amazônica, e o escudo brasileiro, no centro-oriental brasileiro. Tá? A estrutura geológica indicada no texto são importantes economicamente. Você viu? Foi um texto longo, um texto de Enem, mas, cara, eu tenho certeza, a hora que você estava fazendo exercício, você está assim, escudo cristalino, cristaleira, vale ouro, mineral metálico. Bora achar a resposta. Fechou. Letra C. Putz, é fácil, galera. Exatamente. Né? É a letra C a resposta. Entendeu? É assim. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não. Tá? No primeiro momento, dá aquele pânico, tocando de nome e tudo mais. Mas na hora que a gente vai fazer os exercícios, eles não fogem à regra. Eles vão aos pontos principais, que são esses que eu estou passando para vocês. Beleza? Putz, maravilha, cenoura. Aí, eu mandei uma colinha para vocês agora, né, mostrando o mapa das bases sedimentar brasileira, que corresponde a 64%, e o mapa das questões cristalinas. Esse mapa não tinha, isso foi colinha que eu mandei para vocês. Já que vocês ficaram... Olha o mapa aí, apareceu de novo, lá na PUC de Campinas, em 2021. Bom, eu acho que vocês vão detonar também. A letra X, então vamos lá. No mapa, as áreas indicadas pela letra X, você já viu onde é que está o X? Olha só. São dobramentos antigos que sofreram movimentação da crosta terrestre e, devido a pressões, passaram a forte metamorfização de rochas. Pessoal, tudo bem, tem 3X aí. Qual é que te deu certeza que é uma região cristalina? O X lá na fronteira do Brasil com as Guianas. Por isso que eu falei para vocês como é importante saber o Planalto das Guianas, porque o Planalto das Guianas é o grande diferenciador. Então, de cara, ó, letra C de novo, cratons, terrenos mais antigos, com grande complexidade e arrasados por muitas fases erosivas, tá? Beleza? Então, é bem clássico. Os escudos cristalinos são as bases dos crátons, baseados em crátons, formações antigas, desgastadas. Tá? O X à sua esquerda fica em Rondônia. Rondônia é um estado muito historicamente importante de garimpo. Tá? E à sua direita é o interior da Bahia. Olha, o interior da Bahia tem formações importantes de cobre, formações importantes de outros recursos minerais metálicos. De novo, ok? Olha aí o escudo do Atlântico. O X da direita é o escudo do Atlântico, tá bom? O X da esquerda, se fosse um triângulo, né? Se você ligasse os três, dá um triângulo. É o escudo do Brasil Central em cima de Roraima. E o escudo, e lá em cima é o escudo das Guianas. Maravilha? Então é assim, ó, gente, não pega ranço de mapa, não, sabe? É muito legal o mapa, porque o mapa você conversa com ele, a gente vai mostrando os lugares, beleza? Tá aí os escudos cristalinos, né? Essa é uma região de formação toda dobrada. Ah, mas isso é dobramento antigo? É. Só que é o dobramento de um escudo cristalino antigo. Tá bom? Então vamos lá? Gente, é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. O Brasil é um país riquíssimo em potencial de commodities, ok? Commodities, matéria-prima mineral. Então, o Brasil é um dos países com maior potencial de recursos minerais, por isso que eu te falei desse curso de engenharia de Minas, tá bom? O ferro é o principal minério do Brasil, ferro, manganês, 8% da reserva mundial é muita coisa, tá? Mas tem bauxita. Bauxita ou bauxita é minério de alumínio, tá? Eu vou só contar uma coisa para vocês. Aqui no Mato Grosso do Sul, quando a gente anda pelas rodovias, a gente visualiza nas imagens o quê? Na paisagem, né? A plantação de soja, a gente visualiza a plantação de milho, o pasto. Sabia que lá no quadrilátero ferrífero, onde tem grandes atividades mineradoras em Minas Gerais, a gente identifica pela cor do solo. Manchas esbranquiçadas indicam a presença de alumínio. Manchas e solo mais avermelhado, alaranjado, indica minério de ferro. É muito legal. Claro que quem não sabe, acha isso. E lá, quando a gente viaja,
lá, a gente fazendas, né? Fazenda X, Fazenda Y, Santa Helena, Santa Mônica, 3G e assim vai. Sabe que você vê as placas lá? Minas, mineradoras. Mina de Itabirito. Itabirito, que é o time que veio jogar aqui com o Operário. Tá bom? Eu vejo jogar aqui com o Operário. A cidade é muito importante na economia da mineração. Fica 40 quilômetros de Belo Horizonte, em Itabirito. Tá bom? Não fui no jogo, empatou 1-1, porque eu não fui. Se eu fosse ganhar. Boa. Tá? Mina do Pau Branco, Mina Capitão do Mato, Mina de Filito. Então é muito interessante, sabe? Você vê muito bem isso aí. O Brasil é riquíssimo nisso, zinco, potássio. Putz, o nióbio, que foi tema muito polêmico no governo passado, né? Mas o nióbio é de uma importância muito grande. Maravilha? Então tá tudo bem. Vamos seguindo aqui, tá? Seguindo aqui a nossa aula, a gente mostra, então, qual é o nome desse tipo de mapa, moçada? Esse é o mapa de anamorfose, lembra? Que é o mapa que distorce as regiões do tema do mapa. Então, olha só, o Brasil, tá? Vamos aqui, já viajar aqui, ó. Olha como a América do Sul, ó. Esse aqui, gente, é o Peru, tá? Beleza? É Peru, Equador e tem a Bolívia, tudo junto. Olha aqui o Chile, que gigantesco, tá? Aqui, né, você está vendo o Brasil, eu vou escrevendo aqui para vocês. Você sabe que ilha é essa aqui, pessoal? Essa aqui é a Jamaica. A Jamaica é rica em alumínio. E aqui, ó, a África do Sul, um grande concorrente do Brasil é a Austrália, tá legal? Você vê aqui, ó, que interessante, né? Então, veja, e aí, assim, só lembrar aqui, ó, praticamente todos os países, a Argentina, que está aqui magrinha, né, a Argentina, é um país que não tinha muita prata, mas a prata saía aqui da Cordilheira dos Andes e descia pela Argentina. Tanto que o país Argentina chama Argentina de Argenta. E Argenta, o que é Argenta? Argenta é prata, tá? Então, a Argentina pode ser chamada de prateada. Tá legal? Então, a economia da América do Sul, só para vocês entenderem, eu vou uma pitadinha de história, foi graças à mineração que a América do Sul ficou essa desgraça. Achou que eu ia elogiar, né? A América do Sul, o período que mais veio estrangeiros para o Brasil, no período colonial, foi quando as vilas de ouro do Brasil. Foi o período que mais entrou portugueses, mais entrou estrangeiro, mais que a cana-de-açúcar, mais que a invasão do Nordeste. Foi o período de maior avalanche. As cidades de ouro do Brasil eram cidades, né, Ouro Preto, Mariana, aquela região, eram cidades perigosíssimas, com garimpo, com violência. A Bolívia chegou a ter a cidade mais populosa do mundo, chamada Potosí, tá? Que era a maior reserva de prata do planeta. Hoje a prata já esgotou. Potosí, ela vive do passado. Poxa, para ter uma cidade como La Paz, a quase 4.000 metros, é porque a prata justificava a ocupação. O Chile é um país rico em cobre, tá? Então, a história da América Latina se fala muito dos plantations, é verdade. Os plantations de cana-de-açúcar no Brasil, os plantations de café no Brasil. Mas o que trouxe gente para detonar a América Latina, principalmente a América do Sul, foi a riqueza mineral, tá, pessoal? Beleza? Então, vamos seguindo, a gente vai anotando, vai entendendo. Existem, pessoal, duas formas de extração mineral. A céu aberto e a subterrânea, tá bom? Essa é uma das atividades econômicas mais invasivas e de impacto ambiental. Porque se você vai retirar o minério, você vai escavar. Pode ser céu aberto e pode ser subterrâneo. Só de curiosidade para vocês, a mina de ouro mais antiga do mundo em atividade fica na cidade de Nova Lima. Nova Lima é uma cidade conurbada Belo Horizonte. Igual Santo André, São Paulo, São Caetano, São Paulo. Você está em Belo Horizonte, você tem o shopping BH, que é o shopping mais antigo e tradicional, e você sai numa das saídas do shopping BH, se você virar à esquerda, você cai em Nova Lima. Se você virar à direita, você continua em Belo Horizonte. Tá? Só para você entender. E lá em Nova Lima, tem uma mina de ouro em atividade debaixo da cidade.
é uma mina de ouro de ingleses, tá? Uma mina de ouro que era de ingleses. Hoje, essa mina é controlada pelo capital chinês, óbvio, novidade nenhuma, tá? Mas ela é em atividade, ela fica mais de 400 metros de profundidade. Claro que não dá para visitar, né? Ela continua tirando ouro do subsolo e é, então, uma região, assim, de exploração subterrânea, como são as minas de carvão de Criciúma. Está aí o mapa do que eu falei para vocês. Até o nosso estado, pessoal, tá bom? Olha só, até o nosso estado, aí no mapa, faz parte das bases minerais do Brasil. No Mato Grosso do Sul, existe o chamado maciço de Urucum, e é importante para quem vai fazer prova aqui no estado, né, que é a geografia regional. O maciço de Urucum é uma região lá em Corumbá, no meio do Pantanal, tem esse morro vermelho, que eu vou dizer para você, seria um morro vermelho, tá? Por isso o nome Urucum, onde tem minério de ferro. Então, quem frequenta a cidade de Corumbá vai ver movimento de trem e vai ver movimento portuário da hidrovia do Rio Paraguai com barcaças gigantes levando minério de ferro para lá e para cá. Eu estou olhando aqui rapidinho, sabe? Né? Você não precisa decorar esse mapa, claro que não. Mas, assim, eu acho que, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, o estado do Acre é o único que não tem base mineral econômica. Porque você sabe que o Acre ele foi resultado de uma compra de um território de seringais que pertencia à Bolívia. Tá? Se a borracha não tivesse entrado em decadência, o Acre seria um estado, uma Suíça, mas se, né? Se não existe na história. Tá bom? Mas repara, todos, Roraima, Amapá, Piauí, Tocantins, todos os estados têm um recurso mineral. E óbvio que Minas Gerais é o mais que se destaca, beleza? Legal, né? É bom conhecer o Brasil, é bom conhecer a nossa casa. É legal, cara, é muito legal. É triste a gente não conhecer. Bom, aí, seguindo agora aqui, nós temos a seguinte realidade, tá? Os sistemas de transporte brasileiro foram implantados com um único objetivo: escoar a produção das nossas riquezas minerais. Escoar a produção das nossas riquezas minerais. Então, o que você vê aqui? Você vê um mapa, tá, com saídas para o oceano. Eu vou destacar aqui para vocês, tá, o primeiro aqui em cima, tá bom? O nome disso se chama corredor de exportação. Estamos no Pará. Se você quiser anotar, vale a pena. No Pará, nós estamos na Serra do Navio, uma grande reserva de manganês. Veja que está saindo uma linha de trem, que é a Estrada de Ferro Santana, que vai ao Porto de Santana, no Amapá. Tá? Então, nós temos um corredor de manganês da Serra do Navio, explorada por uma empresa privada chamada Icome. Ó, pessoal, você tem aula gravada, eu posso repetir, mas já te digo de antemão. Se você pretende fazer prova na FUVEST, pretende fazer prova na Unesp, pretende fazer prova na Unicamp, esses corredores de exportação caem. Então, é importante saber que o primeiro que eu destaquei é a Serra do Navio, sai pela ferrovia Estrada de Ferro de Santana, tá? E sai pelo Porto de Santana, no Amapá. Esse aqui, o próximo, é muito importante, gente. É o famoso região de Carajás. Carajás é o maior sítio de recursos minerais do mundo. A quantidade de minério de ferro que tem em Carajás abastece o mundo nos próximos 500 anos. Parece que eu estou assim, né? Maluco, mas isso. Minério de ferro, manganês. Aqui nessa região existiu a maior mina de ouro da história do mundo, chamado Serra Pelada, que é um capítulo à parte da nossa história, e eu recomendo quem gosta de assistir o filme sobre Serra Pelada, que é muito bom, contando o mundo do garimpo. Sai pela Estrada de Ferro, Carajás, e termina no porto de Itaqui, no Maranhão. Daí vai para o Japão, que é o principal cliente do minério de ferro de Carajás. Terceiro é esse aqui, ó, o mais dinâmico das movimentações de mineração no Brasil. Não é o maior, mas é o mais dinâmico. É o quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, que sai
Está vendo? Ó? Vai a Estrada de Ferro, anota o nome. Estrada de Ferro Vitória Minas. EFVM. Estrada de Ferro Vitória Minas. E sai pelo porto de Tubarão, no Espírito Santo, que é em Vitória, a capital do Espírito Santo. Também você percebe que desce um trenzinho para o Rio de Janeiro. Esse trem que vai para o Rio de Janeiro vai até Volta Redonda e depois termina no litoral do Rio de Janeiro. É a Estrada de Ferro Central, que esse minério de ferro essa estrada de ferro foi construída para levar o minério de ferro à maior siderúrgica da América Latina, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Acho que vale a pena eu falar rapidinho para vocês, depois eu falarei mais. A CSN foi a primeira siderúrgica nacional. Ela foi construída por Getúlio Vargas no seu projeto de indústrias estatais de base. O minério vinha de Minas Gerais, pela estrada de ferro. A siderúrgica fica na cidade de Volta Redonda. Volta Redonda, você sabe qual é o apelido do Volta Redonda? É Voltaço. Mas não é Voltaço de super time. Brinca. Volta-aço. Voltaço. Por causa da Siderúrgica Nacional. Aí você vai ver o símbolo, toda a história de Volta Redonda, do time do Volta Redonda, que está jogando a Série C, tá? Ele. Acho que é a Série C mesmo. Não, a Série B. Agora não lembro. Acho que é a Série C. Tá? Ele é esposo de Voltaço por causa do aço da Companhia Siderúrgica Nacional. Eu gosto muito, né? A gente sabe, muitos aqui gostam de futebol. Eu gosto de trazer um pouquinho de história com o futebol, que ajuda bastante, tá? E eu não podia deixar de destacar, no Mato Grosso do Sul, o maciço de Urucum. No caso, tá? No caso do maciço de Urucum, no Mato Grosso do Sul, nós temos a questão relacionada, não é pela estrada de ferro, mas pela hidrovia do Rio Paraguai, né? Como eu falei para vocês, a hidrovia do Rio Paraguai. Pronto. E aí, o Enem nos joga essa questão. Na Serra do Navio, aquela que eu mostrei no Amapá, uma empresa construiu uma usina de beneficiamento, um porto, uma estrada de ferro, ó, uma estrada de ferro, uma usina, um porto, né? Faz parte do corredor de exportação. E vilas para os trabalhadores morarem. Entretanto, depois que a reserva foi exaurida, porque foi realmente muito esgotada, a companhia fechou a mina e as vilas se esvaziaram. Sobrou uma pequena comunidade de pescadores. São 1.800 moradores que sofreram com graves problemas nos rins, dores no corpo, diarreia e vômito decorrentes da contaminação do solo por arsênio. Eu trouxe essa questão do Enem para mostrar que existe o outro lado da moeda, porque eu estou falando de carreiras profissionais, eu estou falando de riqueza, de commodities na balança comercial, mas nós sabemos que é uma atividade muito invasiva, extremamente deletéria para o meio ambiente. Então, uma das questões são os resíduos que a mineradora faz. E aí o texto, né, os impactos da mineração, da revista Le Monde Diplomatique, que é uma revista francesa excelente para a gente ler aqui, excelente. Ela traz esse texto, né? E aí pergunta: a existência da prática de exploração mineral predatória tem provocado, bom, criação e práticas geradoras de impactos ambientais pouco favoráveis às comunidades. E aí eu já emendo a vocês lembrarem da tragédia de Mariana, a vocês de Brumadinho, que são tragédias que levaram, né, são os efeitos colaterais dessa atividade que sempre se debate. Nós estamos vivendo um mundo da preocupação. Vamos à Amazônia conhecer, então, as principais explorações da Amazônia. Na Amazônia, tá? Não é a planície amazônica, tá? A Amazônia toda, ela envolve terrenos de escudo cristalino, né, no norte das Guianas, e envolve outras atividades. A partir da década de 60 e 70, quando foram descobertas grandes jazidas de ferro, cobre, manganês, cassiterita, tá? Para quem não sabe, cassiterita é estanho, importantíssimo, além de muitas jazidas auríferas, ouro. Grandes empresas mineradoras instalaram-se na região, assim como milhares de trabalhadores, que migraram de diversos lugares do país para as áreas de garimpo. Eu queria contextualizar com vocês que nós estamos falando do período militar.
onde o período militar ele se baseou em obras, em projetos desenvolvimentistas. E entre esses projetos desenvolvimentistas, nós temos os grandes projetos mineradores. Aqui na nossa região do Mato Grosso do Sul, os projetos estavam associados à ocupação através da agricultura, correto? Né? Grandes facilidades para se comprar terra e ocupar o interior do Mato Grosso, que na época, né, depois virou Mato Grosso do Sul, através da agricultura. Na Amazônia, também teve esse mesmo projeto, só que aliado à questão de mineração. Por isso, uma invasão, né, de atividades mineradoras apoiadas como um projeto de desenvolvimento do período militar. Beleza? Ok? Então, vamos seguir aqui. Ok? Maravilha. Tá? Então, nós temos aqui, gente, algumas imagens de projetos muito importantes. Tá? Não sei se dá para ler direitinho, por causa do contraste, mas eu gosto dessa imagem porque olha o tamanho do impacto ambiental que é uma atividade mineradora. Olha o tamanho do impacto ambiental que é uma atividade mineradora. Gente, esses caminhões que são utilizados a roda, ela tem 4 metros de diâmetro, 2 metros de raio, 4 metros de diâmetro. Então, você imagina um caminhão, não sei se você consegue ver alguns caminhões aí nessa imagem, que são pontinhos pequenininhos nessa imagem. Cara, um caminhão que tem 4 metros de roda e parece uma formiguinha nessa área, é uma dimensão gigante, 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 gigante. Então, nós temos aí alguns projetos importantes, como, por exemplo, o mais importante, né, que eu falei para vocês, que é o projeto Carajás, aqui, ó, que sai pela Ferrovia Carajás, pelo Maranhão. Temos também projetos de alumínio, Albrás, tá? Alumar, Oriximiná é um outro projeto. São projetos que realmente, de fato, nomes importantes através da ocupação, tá? Não são tão visados no vestibular, mas é importante trazer esses nomes para vocês. Eu queria agora trazer um projeto muito importante. Eu acho que você já identificou que região é essa, né? É o Planalto das Guianas. Se é o Planalto das Guianas, é um escudo cristalino. O Brasil, então, desenvolveu nos anos 80, no então presidente José Sarney, tá? O projeto Calha Norte. Por que tem esse nome Calha Norte? Porque calha é onde as águas do rio correm, tá? Se você pensou que a calha corresponde à água do telhado, a Calha Norte é a água do rio. E por que norte? Porque fica no norte do Brasil, tá bom? Repare que aqui é o Planalto das Guianas, fronteira com Suriname, Guiana Francesa, Guiana ou Guiana, isso não, né? No Sudeste nós falamos Guiana, né? No Norte do Brasil se fala Guiana, no Nordeste fala Guiana, é a mesma região, tá? É só uma questão de expressão. Fronteira com a Colômbia e com o Peru. Repare, gente, na legenda está escrito bauxita, que é minério de alumínio. Está escrito cassiterita, que é estanho. Ouro e urânio, tá bom? Gente, a fronteira do Brasil com esses países é uma região esquecida por Deus, mas lembrada pelos traficantes, lembrada pelos garimpeiros ilegais, lembrada pela ilegalidade, tá? Eu acho que não sei se é na turma do Davi, do Cauã, agora não lembro, que tem um menino que veio de Roraima. Acho que é na outra turma, acho que é na turma A, tá? Não lembro direito. Vocês estão sabe quem que é aquele menino Roraima que veio de Roraima? Não sei o nome dele, tá? Uhum. Não? Então não é da sua turma, Cauã, não, Kim, por favor. Que ele está na turma A, tá? Menino simpático, né? De boa. Cara, e ele contando que tem carros que nessa região, os índios falam inglês. Por quê? Porque a presença estrangeira, né, junto da fronteira com a Guiana, é muito grande. O Brasil não chega em Roraima hoje. Roraima é a porta de entrada dos venezuelanos, né, né, em função desse cenário todo, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos uma realidade que é a seguinte: a realidade de uma área muito vulnerável. Então, o governo de José Sarney,
ele construiu esse projeto, chamado Projeto Calha Norte, para garantir a soberania do Brasil no território. Porque fronteira com a Colômbia na época, as guerrilhas da Farc na época, ocupavam, entravam no Brasil, os garimpos ilegais. Então foi um projeto para colocar o Estado brasileiro para garantir a soberania nacional, tá? Para tentar diminuir a questão dos conflitos com garimpeiros e com os índios. Agora, pessoal, só um detalhe, esse projeto fracassou. Mas por que fracassou? Os anos 80 são conhecidos como década perdida. Então, o Brasil não tinha dinheiro para investimentos, o Brasil estava quebrado. Fazer um projeto de ocupação era muito dinheiro envolvido e o país não conseguiu prevalecer. Então, até hoje, o Projeto Calha Norte, ele está presente na fronteira, porém, não representa uma soberania, fato que é verdade, que existem muitas notícias de pessoas que passam a fronteira, notícias que garimpeiros invadem territórios de reservas indígenas, tá? Então, a ideia da defesa e soberania não posso dizer que foi plena. Tanto é verdade que aí eu trago para vocês a imagem de 2023, de 2 anos atrás, que é a crise dos Yanomamis e o Garimpo Central. Tá? Então, o que nós temos aqui, moçada? Nós temos um seguinte cenário, tá? Que é um cenário que representa a fragilidade da fronteira do Brasil. Os Yanomamis têm sido vítimas. Olha, repara a imagem aí, gente. Cada barraquinha, cada lona dessa é uma unidade de extração na beira do rio, para retirar pedras preciosas e retirar ouro, tá? Só para você entender. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, a região dos Yanomamis, tá bom? Está na fronteira da Venezuela com o Brasil, o Amazonas com a Venezuela, Roraima com a Venezuela. E é uma área muito vulnerável, que faz com que esteja com grande risco de ser ocupado por garimpeiros. Eu vou só aqui passar para vocês que essa questão da ocupação do conflito não é recente. Nesta imagem que você está vendo é de 1993. Cara, foi muito impactante essa tragédia. Essa tragédia, o mundo inteiro ficou, né? Você está vendo aí um soldado retirando o indígena, fruto de um ataque dos garimpeiros. Pessoal, isso o mundo inteiro ficou chocado com esse genocídio de mais de 30 anos, tá? Que foi a chacina Yanomami, onde pela primeira vez tivemos condenações no país. Mas, infelizmente, isso não representou muito, porque o que acontece? Hoje, a região, olha só, olha esse mapa, pista de pouso na terra Yanomami. São as pistas de pouso clandestinas, de garimpos clandestinos, da ilegalidade. Na sua imagem à direita, você vê os efeitos da mineração. E nós sabemos que a população Yanomami é uma população que está vulnerável à morte por causa da invasão desses garimpos. A destruição dos rios é a destruição da comida. A destruição do ambiente, da terra, é a destruição de um povo que está morrendo. Tanto é que isso é assunto internacional, tá? Ó, os Yanomamis, os agentes e fatores causaram o colapso socioeconômico na terra indígena. Globo G1, Ministério da Saúde decreta emergência de saúde pública para combater a desassistência indígena Yanomami. Nexo, o problema da destruição na crise da saúde. Tá? Câmara dos Deputados, é o último do canto à direita. Terra Yanomami é palco de tragédia humanitária. Então, é fruto desse descontrole. Baseado nisso, vamos a uma questão da FAMERP, tá? Que traz a questão dos Yanomamis. Um novo estudo realizado pela Escola Nacional da Saúde Pública, tá? Um novo estudo realizado pela Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, tá? Já de cara, né? Ô, Davi, cara, você está vendo? Tem um texto bacana, eu não vou nem ler mais, alguém já meteu o Czão, por sinal, acho que todas são C, né? Homenagem ao Cenoura. Tá vendo?
Então, olha, que legal. Gente, quase todos foram, né, Davi? Verdade. Tá? Então, olha que legal. Um assunto trazido de forma de atual, né? Então, opa, dá licença aqui. Vamos. Peraí, deixa eu marcar aqui, né? A letra C. Perfeito? Maravilha, pessoal, muito bem. Então, aí, ó, a gente está construindo um conteúdo legal. Estou gostando da participação. Ó, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais. Chegamos ao quadrilátero ferrífero brasileiro, a região de Minas Gerais, tá? Minas Gerais, né? Você vê aqui no meio, né? Na nossa legenda, aqui, ó, na nossa legenda, o quadrilátero ferrífero. Não um quadrado, não, um quadrilátero, 4 pontos de referência, que são as 4 cidades que formam Belo Horizonte, a cidade de Santa Bárbara, a cidade de Mariana, do lado de Ouro Preto, e a cidade de Congonhas, tá? Então, nessa mancha, nós temos o maior potencial dinâmico de mineração do Brasil. Não é o maior em quantidade, mas é o mais dinâmico. Então, veja bem, aquilo que eu falei para vocês. Do quadrilátero ferrífero, sai uma ferrovia que vai aqui, ó, o que eu falei para vocês, ó, a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Depois, o trem também agora vai até São Paulo. Sabe por quê? Porque aqui tem a COSIPA, a Companhia Siderúrgica Paulista, que foi privatizada. As duas, tá? Aí é interessante um contexto de história. O governo Getúlio Vargas, ele priorizou investimentos em estatais do setor de base. Siderúrgica é esse setor de base. E nos anos 90, então, o presidente Fernando Henrique Cardoso, com o projeto neoliberal brasileiro, ele vai privatizar. Então, a CSN hoje é uma empresa privada, a COSIPA hoje é uma empresa privada, fica em Cubatão, lá em São Paulo. Tá? E aqui você vê o trem que vai para Vitória, né, no Porto de Tubarão. Bem legal isso aí, tá bom? Então, olha só. Olha o trem aí da Estrada de Ferro, Vitória, Minas. Então, você sai daqui, ó, sai daqui de Belo Horizonte, pega o trem e vai seguindo até Vitória. Tá? Aqui, ó, eu vou fazer uma bolinha aqui, tá vendo? Essa bolinha que eu estou fazendo, porque o aluno vai falar, por que não faz assim, né? Reto. É porque aqui, gente, é o chamado Vale do Aço, onde tem Ipatinga, onde tem Timóteo, onde tem Coronel Fabriciano. São cidades que vivem da mineração. Então, à sua direita, você tem né, o trem que leva o minério ao porto, esse embaixo é o porto de Vitória. Daí vai para o mundo inteiro. Beleza? Então, é importante conhecer o mapa. Né? Aqui é mais uma imagem, né, do quadrilátero ferrífero, mostrando a atividade mineradora do alto. Veja que é um morro de minério que vai sendo escavado, escavado, escavado. Né? Tá vendo esse caminhãozinho aí, ó, na tela? Pensa que a roda dele tem 4 metros. A roda dele não cabe no seu quarto. O seu quarto não tem 4 metros, porque a porta tem 2,20. Da porta até o teto, não dá 3 metros. Se der 3 metros. E a roda tem 4. Então, imagina você ter que colocar uma roda aqui dentro do seu quarto. Essa é a roda. Agora, você imagina o tamanho do caminhão. E ele é um pontinho, uma formiguinha nesse ambiente. Tá certo? Vamos lá? Na Federal de Uberlândia? Ok? No Brasil, encontramos grandes depósitos importantes de minérios. Parte desses minerais encontrados são metálicos, estão presentes em 4% do território brasileiro. O que poucos sabem é que os minerais metálicos não são renováveis, ou seja, a natureza não repõe. Usou minério de ferro, usou minério de alumínio, que é bauxita, acabou. Pergunta é, a ocorrência no território brasileiro do recurso natural apresentado está relacionada ao quê? Bom, vou deixar vocês responderem aí. Vocês estão fera. Letra A, letra B, C ou D? O que vai aparecer aqui? Toma uma linha aí. Opa, letra A. Letra A. Pronto, fechou, galera. Aí, ó. Porra, ó. Palmas, galera. Parabéns, de verdade mesmo, parabéns. Né?
Vocês estão no caminho pegando... Cara, essa aula, apesar de ser um pouco longa, cara, se vocês estão ganhando um tempo em assistir essa aula, mas é um tempo precioso. Amanhã, toca a tua vida nos outros assuntos. E aí, e faz exercício depois. Parabéns. Vamos que vamos, tá? Então, aqui é o que eu falei para vocês, né? Os escudos cristalinos daquela imagem que nós conversamos recentemente. Perfeito? Chegamos a 64% das bacias sedimentares. Eu trouxe essa imagem para vocês, que é uma imagem para mostrar a vocês que as bacias sedimentares, as regiões sedimentares, são em camadas. Mostrei aquela hora, né, da região da Parnaíba. Aí, sempre quando você vê, ou melhor, português correto, sempre quando você vê as camadas, você vai perceber que é uma região que foi sedimentos. Cada cor que você vê nas camadas aconteceu num período geológico, tá bom? E são bem susceptíveis, vulneráveis à erosão, tá? Perfeito. Então, nós temos aí como referência, olha as camadas que foram sobrepondo, formando petróleo. Pode ser petróleo. Em toda a bacia de petróleo tem gás natural, tá? Então, a gente tem essas camadas que vai formando a lasanha. Ah, se eu fosse comparar com a lasanha, o que seria o petróleo? Seria o molho de tomate, o molho branco, a parte líquida, rica, saborosa, que fica na lasanha. E as camadas são presunto, queijo, a massa. Beleza? Tá? Aí acho que sacanagem falar isso agora, né? Petróleo no Brasil, pessoal, ele se encontra em duas formas, tá? Nós temos o petróleo continental, que é o chamado petróleo onshore, que é o petróleo retirado do continente. Ele não é a principal forma de extração do petróleo no Brasil. As reservas de petróleo são pequenas, são muitas e pequenas. Então, o que você está vendo, essa máquina chamada cavalo, que fica bombeando o petróleo nos terrenos, principalmente, um estado muito importante que está em destaque aí é o Rio Grande do Norte. Por isso está escrito assim, Ceará e Barra Potiguar. Potiguar é Rio Grande do Norte. As grandes reservas de petróleo estão no mar, que é o chamado offshore. Petróleo onshore. Mas, atenção, eu queria que você atinasse o seguinte, eu acho que vai cair. Gente, presta atenção no mapa aqui, eu vou rabiscar para vocês. Esse aqui que eu vou desenhar para vocês é o rio Amazonas, tá? É o rio Amazonas, tá bom? Gente, aqui então é a foz do rio Amazonas, tá? Aqui é o estado do Amapá, beleza? Estado do Amapá. Aqui fica o Suriname, aqui fica a Guiana Francesa e aqui fica a Guiana. Depois dá um Google aí se você quer saber. A Guiana é o novo Emirado Árabe na América Latina. É o país que mais cresce economicamente. Sabe por quê? Porque foi encontrado petróleo aqui nessa região onde eu estou passando. Aqui está cheio de petróleo. E então, empresas do mundo inteiro estão investindo. Tá? Guiana e Suriname são países que estão crescendo economicamente à base da economia do petróleo, com todos os pontos positivos e negativos. Os positivos de enriquecimento e os negativos de degradação, enriquecimento, desigualdade. E esse ano é a COP30, que vai ser aqui, nesse estado, que é o estado do Pará. Existe um projeto aqui, moçada, que é o seguinte, nessa região aqui, nessa região, que é na saída, tem uma enorme reserva de petróleo. Então, qual que é o debate? O Brasil vai ser sede da COP30, que é para discutir as questões ambientais, principalmente as questões do uso de combustível fóssil, que é o grande colaborador para o efeito estufa, para o aquecimento global. Então, se discute os limites do uso de combustível fóssil. Só que o Brasil está com uma baita reserva de petróleo na foz do Rio Amazonas e quer explorar. Né? Então, nós vamos ter um papo que é, de um lado, a necessidade econômica, porque o petróleo não vai acabar a necessidade dele. Petróleo, assim, o que na nossa vida... Eu vou falar agora, assim, vou fazer uma pergunta que quem já foi meu aluno vai saber a resposta. A pergunta é a seguinte,
Qual que é, cenoura? A pergunta é: o que existiria nesse momento na nossa aula, aí na sua casa, aqui na minha casa, que não tem conexão com o petróleo? Sabe o que existiria? Somente nós e sem roupas. Exatamente, somente nós e sem roupas. Isso levaria a uma situação... Ai, quase caiu meu microfone aqui. Isso levaria a uma situação onde a humanidade é dependente. E aqui nós não estamos usando o petróleo como combustível. Estamos usando o petróleo como matéria-prima da vida. Então, a presença e a necessidade de extrair petróleo, ela ainda não será substituída. Porque o homem, ele não tem substituto para o petróleo. O que nós temos substituto é substituto para derivados do petróleo. Isso sim, derivados do petróleo. Substitui a gasolina, que é um derivado, pelo etanol, pelo álcool. Substitui alguns plásticos por resinas vegetais. Correto? Substitui a borracha sintética por borracha natural. Mas o petróleo, propriamente dito, não tem. Tá? Então, esse é o grande debate. E, quando nós falamos de petróleo, a gente fala dessa reserva importantíssima, que é a reserva pré-sal. Gente, pré-sal é um endereço. É porque o fundo do mar também ele foi construído de camadas por camadas. Então, nós temos aí o pré-sal, que é a camada que nos leva à formação de petróleo. É um endereço. Um dia, se você mergulhar a 70 quilômetros de profundidade do solo, você vai fazer um buraquinho aí até 70 quilômetros, você vai pedir, cara, onde é que você está? Eu estou aqui no pré-sal, manda a localização. Pré-sal é a localização, tá, pessoal? Então, olha só que interessante aqui. As descobertas de reserva de petróleo no pré-sal, Universidade Técnica do Paraná, 2023, tá? A descoberta de reserva de petróleo no pré-sal brasileiro estão entre as mais importantes de todo o mundo nos últimos anos. Essa província é composta de grande acumulação de óleo leve, de excelente qualidade, com alto teor comercial. Uma realidade que coloca o Brasil em uma posição estratégica frente à grande demanda de energia mundial. Para descobrir essas reservas e operar com eficiência em águas muito profundas, ultra profundas, foram desenvolvidas tecnologias nacionais em parceria com fornecedores, universidades e centros de pesquisa brasileiros. A exploração do pré-sal só é possível com recursos possível com a construção e desenvolvimento de sondas de perfuração, plataformas de produção, navios submarinos, com recursos que movimentam toda a cadeia de energia. Texto tirado da Petrobras. As partículas minerais se movimentam com o passar do tempo geológico, criando novas paisagens, compactando detritos inorgânicos de origem mineral e orgânicos, originários de plantas e animais de decomposição, que o petróleo é disso, né? Todo esse material tem sua deposição dirigida para grandes depressões do planeta, que produzem estruturas geológicas favoráveis. Gente do céu, um baita texto desse para falar de petróleo, a pergunta é, onde tem petróleo? Simples assim, vai. Eu não vi se vocês responderam. Deixa eu ver aqui. Onde tem petróleo? Essa é a pergunta. Simples assim. Responderam para mim aí? Não sei. Deixa eu ver. Tá. Qual que vocês acham que é? Onde tem petróleo? Qual será? Letra C, né, moçada? De novo. Tem dúvida? Responde a letra C. Beleza? Então, a letra C, as bacias sedimentares. E o que eu quero mostrar para vocês? Que o tema é muito interessante, é muito envolvente, mas os exercícios são básicos. Questão atual, simplesmente saber que petróleo vem de bacia sedimentar. Tá? E para finalizar as bacias sedimentares, nós temos os combustíveis fósseis, que é o carvão mineral. Tá? Aí você está vendo uma mina de carvão mineral, cuja região mais importante do Brasil, aqui eu vou destacar aqui no mapa para vocês, que fica no sul do estado de Santa Catarina, que é a cidade de Criciúma. Tá? Criciúma, até a história do futebol, aproveitando que o time Criciúma é um time que surgiu com trabalhadores das minas de carvão da cidade de Criciúma. Tá? Então nós temos aí um cinturão carbonífero, que é uma mancha que vai do Paraná
entra por Santa Catarina, com destaque para Criciúma, Siderópolis, e termina no Rio Grande do Sul, tá bom? O carvão mineral brasileiro, a gente depois vai falar mais sobre recursos energéticos, o carvão mineral brasileiro é um carvão, não é de boa qualidade, ele não tem competitividade no mercado internacional, mas ele é importante para aqui dentro do Brasil alimentar, né, usinas e tudo mais. Ok? Maravilha? Então, a gente pega aqui a questão relacionada aos recursos minerais brasileiros. Beleza? Então, eu vou aqui, agora eu vou concluir que a gente vai entrar numa outra etapa, a parte 2, eu dou uma cortada, né, para gravar a outra parte. Beleza? Pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos? Posso seguir? Vão jantando, escutando minha aula, é isso? Né? Beleza? Ok. Tá? Então, vamos lá, moçada. Vamos seguindo aqui a nossa aula, que agora eu vou gravar novamente. Ok? Tá? Então, chegamos... Deixa eu cortar aqui. Chegamos à segunda parte da nossa aula, que envolve as características do relevo brasileiro com a sua dinâmica de exploração. Pessoal, o Brasil é um país, então, que tem como formação, tá? Esse mapa que você está vendo é um mapa que mostra que o Brasil ele é um país rico em planalto, tá? Como é que eu sei? Olha, mesmo que você esteja vendo na Amazônia o verde, gente, existe uma convenção em que verde é planície. Então, nós temos aqui, ó, a planície... Opa, deixa eu pegar aqui. Nós temos aqui a planície amazônica, tá? Planície amazônica. Nós temos a planície aqui, ó, costeira do litoral, e ela segue aqui, ó, por esse litoral verdinho aqui, é a planície costeira. E a mais típica planície brasileira, que é aqui onde nós moramos, que é o Pantanal. Então, o verde, pessoal, é planície, aqui na floresta não, tá? E os tons escuros são planalto. E veja aqui a região do Mar de Morros, em Minas Gerais, que é onde temos as maiores altitudes. O mapa, ele esbranqueceu, ou branqueou, né, a Cordilheira dos Andes. O território fora do Brasil não está destacado, tá bom? Mas só para você entender que esse é o mapa do relevo brasileiro. E o relevo, ele tem vários elementos que eu vou entrar agora com vocês, para você identificar. O que é um pico? O pico é o ponto elevado de um morro. Está vendo aí, pessoal? Esse é o pico da neblina no Planalto das Guianas, lá no norte da Amazônia. Está vendo? O pico da neblina é aquilo que eu falei para vocês. Se a seleção brasileira, ou o Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo, assim, os times que jogam Libertadores, então não dá para falar do Corinthians nesse caso, né? Só um pequeno detalhe. E então, o que acontece? A Bolívia, a capital da Bolívia, La Paz, é 3.800 metros de altitude. E o pico da neblina é 2.995, menos de 3.000. Então, isso mostra que o país é muito desgastado. Tá? É um país de baixas altitudes. O pico é o ponto mais alto. E aí, o que é um morro? O que é uma colina? Olhando assim, pelas duas imagens, morro é uma elevação com altura de até 300 metros de altitude, de altura. Tá? Sabe que morro é esse, pessoal? Esse é o famoso Morro do Ernesto, aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. Esse é o Morro do Ernesto. Então, você sobe a 300 metros de altura, tá? E a colina é inferior a 300, que você vê embaixo, tá? Se você está notando, as colinas são as coxilhas. Coxilhas é o típico relevo dos pampas brasileiros, tá? Das áreas, tá vendo aí, ó, o pasto verde cobrindo as coxilhas. Coxilhas ficam no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, que são suaves elevações com menos de 300 metros de altura. Já o morro, não. Então, assim, o morro é o que predomina no Brasil. A gente não tem nenhuma cordilheira de montanha. Chegamos à Chapada, tá? Esse relevo é um relevo alto. Esta imagem é linda, né, gente? Aí a Chapada da Diamantina.
que fica no interior da Bahia, um dos lugares mais bonitos do Brasil. Então, o que é uma chapada? Repara, né, o que é uma parte plana. Nome dessa parte plana, platô, prato, né? Platô. E aqui você tem, na lateral, essa formação, que é uma escarpa, tá? Então, isso é uma chapada, beleza? Que é típica do Brasil Central, mas eu quis colocar aqui para vocês a Chapada da Diamantina na Bahia, porque ela já foi tema da prova da Unicamp. E também foi tema da Faculdade de Medicina de Jundiaí, a FMJ, beleza? Então, olha só, analisa a imagem do Parque Nacional da Chapada da Diamantina. Eu gosto de dizer a vocês o seguinte: o relevo, ele te localiza. Atenção, aqui tem uma maldade. Muitas pessoas acham que a palavra Chapada Diamantina tem a ver com Minas Gerais. Não é. Não é a cidade Diamantina, onde nasceu Juscelino Kubitschek, tá? Onde tinha Chica da Silva, onde tinha os diamantes de Minas Gerais. A Chapada da Diamantina também tinha diamante, só que a Chapada da Diamantina fica na Bahia, no interior da Bahia. Aqui que eu mostrei para vocês aqui no mapa, aqui, ó. Ó, Chapada Diamantina fica aqui, no interior da Bahia. Tá? Eu acho que é isso que você precisa saber para responder. Então, vamos lá, né? Vamos tentar responder essa questão identificando o nome, tá? Então, vamos lá. Pessoal, Planalto da Borborema, tá? Para quem não sabe, o Planalto da Borborema é uma região que fica no Nordeste brasileiro, é uma barreira que impede a umidade que vem do oceano. O Planalto da Borborema fica lá em Pernambuco, lá na Paraíba. É muito famoso porque o Planalto da Borborema, quando a gente for ter uma aula de clima, tá? A chuva aqui, essa aqui é a chuva que vem do litoral do Nordeste. Aí, quando ela passa para o lado de cá, ela é sequinha, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, agora eu vou abusar no meu desenho de geografia aqui, ó. Isso aqui, gente, não é o Brasil, não, tá? Esse aqui é o Nordeste brasileiro, mais ou menos assim. O Planalto da Borborema é aqui, ó, tá? Ele fica nessa região. Então, ele é uma barreira para a umidade, tá? Beleza? Fica no Nordeste, então tá fora. Planalto, letra B, Planaltos e Serras do Leste, Atlântico Leste. Opa, vamos ver. Planaltos e Serra, Goiás, Minas. Chapada Diamantina fica na Bahia. Não é a letra C, não é a letra A. Serras. Ah, perdão, moçada, desculpa, tá? Se você está de fone de ouvido, foi mal. Tá? Serras residuais do Alto Paraguai. O Alto Paraguai, gente, é o Rio Paraguai, que nasce no Mato Grosso, que corta o Mato Grosso do Sul. Também não é. Depressão residual nordestina. Depressão é um grande vale, que não é o caso que nós estamos vendo, essas formações de chapada. Então, moçada, nós descobrimos que a resposta é Planaltos e Serra do Atlântico Leste. Por quê? É essa região aqui, ó. Por isso que é a letra B. Eu acho que é uma questão mais difícil, mas é importante saber isso aí, beleza? Ok. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a região que eu falei para vocês, Planaltos e do Atlântico Leste. Depois você olha com calma e repara que o nome fala, ó, gente, aqui no meio. Se é no meio, é o Planalto Central. Nossa, onde é que fica o Planalto Maranhão-Piauí? Onde é que fica o Planalto Nordestino? Onde é que fica o Planalto Meridional? O que significa meridional, pessoal? Meridional é sul, então ele fica aqui, ó, no sul. Onde é que fica o Planalto Uruguaio, sul rio-grandense? Cara, vou ter que cortar esse meu Então, pessoal, nós temos aqui. Onde é que fica a planície amazônica? Onde é que fica o Planalto das Guianas? E não pergunta onde é que fica, pessoal. Quando você faz exercício, ele te joga os nomes, tá? Bom,
Vamos lá. Seguindo aquelas nomenclaturas, nós temos as escarpas. Tá? Essa imagem... Nossa, esse lugar é bonito, hein? Putz, grilo. Esse aí é o famoso Lago de Capitólio. Essa região é uma região lindíssima, só que eu coloquei essa imagem por causa da tragédia das escarpas. Escarpa, gente, são esses paredões, tá? São esses paredões aqui. Isso aqui é uma escarpa. Tá vendo? Ó? A escarpa é esse paredão. Ah, cenoura! Então, isso aqui é uma escarpa? É. Isso aqui é uma parte plana. O conjunto chama chapada. Beleza? Então, a escarpa, essa aí é chamada escarpa do lago, que fica em Minas Gerais, maior concentração de arte e água doce da América Latina. Por que eu chamei a atenção de vocês? Porque essa região, pessoal, teve uma tragédia 4 anos atrás, aonde uma rocha dessa aqui, que foi recebendo infiltração da água, ela se solta e caiu em cima dos barcos, matando gente. Foi uma imagem horrorosa, tá? E é uma região, então, que sofre muito intemperismo químico, porque a água se infiltra nessas rochas e vai destruindo as estruturas e essa parede cair, tá? Que foi no Lago de Capitólio. Quem vai fazer prova em São Paulo, Unesp, grava, cuesta. O que é uma cuesta? A cuesta, gente, é assim, ó, de um lado é suave, do outro lado é uma escarpa. Opa, aqui, perdão, vou fazer aqui melhor. Suave e aqui uma escarpa. Tá? Essa formação, ela fica na região de Botucatu, tá? As cuestas do Vale do Rio Tietê. Eu coloquei aqui para vocês, aqui não dá para ver muito bem, é difícil, mas entenda que ela é formada de um lado por um lado de escarpa e outro lado você tem um declive suave, tá bom? Bom, então veja bem, de novo, ó, vou falando para vocês, o Planalto, a planície. Qual a relação entre eles? Gente, o Planalto é onde predomina a erosão. Então, no Planalto, você tem o desgaste que vai cair aqui embaixo, na planície. O que é uma depressão relativa? É esse buraco aqui, ó, que é uma região mais baixa onde se encontra. E a escarpa, que eu acho que é o mais que vocês não conhecem, é esse paredão. Então, eu vou trazendo para vocês os temas que caem. Ó, que legal! Tá? Olha aí, ó. Vamos lá. Começando aqui de cima, pessoal. Tá? Eu tenho uma montanha e tenho uma serra. Gente, o estado do Mato Grosso do Sul é cortado pela Serra de Maracaju. Serra é um relevo de transição. Quando eu estou na praia, eu subo a Serra do Mar. Então, naquela desgraça daquela música, vou descer para BC, de fato, você vai sair do Planalto e vai descer a Serra do Mar para BC. Beleza? Então, serra é a transição. Ok? Seguindo aqui os termos que você tem a depressão, repara aqui, ó, a depressão é o ponto mais baixo do entorno. Você tem o planalto a erosão cai aonde? Na planície. Sempre assim. Beleza? Tranquilo, né? Bom, já vou direto aqui. Aqui nós temos, então, as classificações brasileiras. Esse primeiro aqui, eu não vou detalhar muito, foi o primeiro mapa de relevo brasileiro, que se baseou só em altitude. Mais alto de 200 metros era planalto, que se chamava plano no alto, planalto. Eu estou falando isso, que eu tive aula com professores, com tias velhas da escola, que aprenderam assim. E as tias pararam no tempo. Mas o que nós temos mais importante é o Aziz Absaber, que ele trouxe a relação erosão e sedimentação. Então, repara, né, que do lado das planícies tem um planalto. Então, o planalto joga resíduo aqui, ó. Planalto joga resíduo aqui. O Pantanal, ele parece o ralo da América do Sul. Por quê? Porque ele recebe resíduo do Planalto brasileiro, ele recebe resíduo do Planalto meridional, recebe resíduo da Cordilheira dos Andes. Então, as planícies são áreas que recebem resíduos, sedimentos, tá? Só que hoje a tecnologia chegou a um nível que nós temos 3 classificações. O Planalto, que são 11, são regiões irregulares que têm erosão. As depressões, que são regiões de superfície mais plana que têm erosão. E as planícies, que são só 5% do país. Pessoal, relaxa. Não precisa saber as unidades do Jurandir Rossi.
tá? Não precisa saber o que é. Nem eu sei as 28. São 28 unidades que o Brasil tem. Só que eu quero dar um destaque dessa região aqui. Já que estamos falando de relevo, vamos falar do Vale da Lama, que é a tragédia de Mariana. Na tragédia de Mariana, pessoal, que... desculpa agora, eu vou chorar aqui, tá? Não precisa chorar, cenoura, por causa disso aqui, ó. Onde eu estudei aqui, ó. Viçosa, a minha querida Universidade Federal de Viçosa. Agora correu uma lágrima. Pois é, perto de Mariana, o Vale do Rio Doce. Esse é o Rio Doce. Esse é o rio que... quer ver? Tá para cá, aqui, ó. É mais ou menos por aqui, Mariana, tá? Caiu aqui, ó, no Rio Doce e foi até o oceano, sabia? A tragédia de Mariana foi isso. Olha a imagem. Nós temos, então, o Vale da Lama, que se caracteriza assim. Pessoal, a tragédia de Mariana foi uma tragédia que foi o rompimento de uma barragem de resíduos que estourou e destruiu o pequeno distrito de Bento Rodrigues, tá? Bento Rodrigues é um distrito de Mariana, é muito longe da cidade de Mariana. Muitas pessoas achavam que a tragédia de Mariana ocupou, destruiu os centros históricos. Não, é uma zona rural. Para quem é aqui de Campo Grande vai entender. É como se fosse em Ayanduí, correto? Ayanduí é Campo Grande. Só que Ayanduí dá 50 quilômetros daqui de Campo Grande. Então, é Campo Grande, mas não atingiu aqui a região. Então, você tem a imagem, ó, Enem PPL 2024, tá? Foi o rompimento de uma barragem por negligência técnica. Só contar uma história para vocês. Do mesmo jeito que nós vivemos aqui no Brasil Central, com risco de queimadas, lá na região do quadrilátero ferrífero é risco de barragem estourar. E as barragens estouram quando? No verão. Por que estoura no verão? Porque enche de água. As chuvas, elas são muito intensas e vai sobrecarregando as barragens que são pouco controladas. Então, vira e mexe, soa um alarme de alerta e para as pessoas saírem, porque pode estourar a barragem. Esses alarmes de alerta foram colocados depois da tragédia de Mariana, tá? Que foi em 2015, e depois da tragédia de Brumadinho, que é o mesmo princípio, tá bom? Então, a comparação da imagem de satélite indica o rompimento da barragem de Rejeitos de Mariana, em 2015. O que provocou? Olhando essa questão para interpretar o mapa, você vê o distrito de Bento Rodrigues e depois à direita sumiu, todo coberto de lama. Então, o que nós temos? A destruição de lugares habitados. É isso que você precisa entender. Em provas de Enem, se trabalha muito com interpretações de causa e consequência, tá? Então, não entra a decoreba, entra a interpretação. Esse é o nome do relevo, tá? Essa é uma fotografia que eu estou aí no cantinho, né? Embaixo direito. Na época lá mais jovem, no chamado Mar de Morros. Por que o Mar de Morros? Porque tem a formação de meias laranjas, como se fosse um mar de morros. Então, eu falei das chapadas, que são planas, e nós moramos no Planalto Central, que é o predomínio de um relevo plano. Planalto Central, o predomínio são chapadas. Nessa região, o Aziz Absaber e o Pierre de Fontaine, que foi um dos fundadores do curso de Geografia da USP, eles identificaram isso aí como se fossem meias laranjas. Sabe quando você corta a laranja ao meio e vai colocando uma do lado da outra? É um relevo chamado mamemolar, tá? Mamelonar, confundi, mamelonar, que é a formação. Então, o que se fazia aqui? Aqui se constrói uma barragem, ó, tá vendo, nesse vale aqui, e aí fica tudo represado aqui atrás. Aí estoura e foi a tragédia, tá? Então, vamos lá, na medicina, né, do curso de medicina em 2023, falar sobre isso? Então, essa aqui é bem legal, ó. Dentre os domínios morfoclimáticos brasileiros, o domínio do Mar de Morro é um domínio florestado, localizado em uma longa faixa litorânea brasileira, com extensão de 650 mil quilômetros quadrados. A forma como ocorreu o processo de ocupação do território brasileiro a partir do litoral
somado à expansão do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do café, são fatores que contribuíram para que a floresta dizimada progressivamente, que é a Mata Atlântica, tá? Contudo, essa exploração foi associada também às condições geomorfológicas, climáticas e vegetativas desse domínio. Nesse sentido, com o auxílio da figura a seguir, é possível identificar algumas das principais características do domínio do Mar de Morro. Então, o que é o Mar de Morro? Vamos lá. Estrutura geológica de escudo cristalino associada a um intenso intemperismo e erosão, um clima úmido, porque é o clima tropical, formou ao longo do tempo o relevo mamelonar, característica específica desse domínio. Bato palma. Resumo, letra número 1 correto. O clima que influencia esse domínio é o equatorial atlântico. Falso. O clima que predomina é o clima tropical. Equatorial fica lá na região equatorial. E nós estamos falando de Minas Gerais, nós estamos falando, né, de regiões que são áreas tropicais. Então, esquece, já está errado aí. 3. O substrato geológico de rochas ígneas, como basalto, granito e basalto, contribuiu de forma direta à formação de áreas férteis, como latossolo vermelho, massapê e terra roxa. Verdade, pessoal. Então, nós temos aqui, porque a terra roxa foi uma das grandes importâncias que desenvolveu o café nessa região, tá? Então, é a região do café. O café ele encontrou nessa região um clima e um solo ideal. Tranquilo? Deu para ter uma ideia da realidade do Brasil? A melhor forma para você ter a realidade vai ser o quê? Praticando os exercícios, né, moçada? Praticando os exercícios, de boa. Top, Léo! Boa, obrigado, valeu. Arthur, Natália, Davi, Léo, Luiz, que sou eu, Cauã. Bravo, obrigado, firme, valeu, Kim. Meninos, então, ficamos por aqui. Vocês receberam uma bateria de exercícios. Pratiquem, tá? Vamos praticar. Tirem suas dúvidas, fiquem à vontade. Maravilha? Então, agradeço a presença de todos. Obrigado, Arthur. Muito obrigado. Ô, Léo, eu estou no perfil da Dani, tá? Eu só troco o nome, mas eu uso a Dani para gravar. Por isso. Por isso. Tá bom? Você descobriu meu segredo, né? Falou, Léo. Valeu, Davi. Muito obrigado. Valeu, Arthur. Um grande abraço. Boa noite a todos. E até a próxima. Valeu. Se cuida.